na verdade, eles querem atravessar aquele lago. Há quem diga ali que a travessia ela era cerca de 7 quilômetros pelo lago, e se você percorresse 16 quilômetros a pé. Então o texto diz que à tarde, o versículo de número 24 diz que à tarde os discípulos estavam já no meio do lago, ou seja, eles estavam ali em cerca de 3,5 quilômetros, 4 quilômetros de distância de onde Jesus estava. E Jesus vai para o monte orar. É interessante uma coisa aqui, gente. Eles tinham ido para descansar. Além de não descansar, Jesus ainda manda eles para o meio de um lago para viver uma tempestade. Uma coisa incrível que a gente aprende nesse texto é que para a multidão, Jesus dá pão e peixe. Para os discípulos, ele dá tempestade. Impressionante, né? Para a multidão, alimento. Para os discípulos, vento. Agora tem uma coisa, só vê Jesus andando sobre as águas quem está disposto a passar pelo vento. Amém, irmão? Eles estavam no meio do lago, o vento começa a soprar, além de Jesus não ir com eles, ele agora vai para o monte para orar. E o texto fala, gente, pega essa palavra aqui, o texto fala em Marcos 6,48, que Jesus os viu com dificuldade em remar. Desde a tarde, no monte, Jesus está vendo os caras lá no meio do lago com dificuldade de remar. Não, você não entendeu. Eles estavam a 3,5 km, a 4 km de distância de Jesus. Era à noite, quando Jesus vai até eles, e Marcos 6,48 diz que às 3 da manhã, Jesus os viu com dificuldade de remar. Você ainda não entendeu. Jesus não viu a tempestade, Jesus não viu o vento, Jesus não viu a escuridão, nem viu as águas. O texto diz que Jesus viu os discípulos com dificuldade de remar. A 4 quilômetros de distância, no meio da noite, Jesus está vendo os discípulos com dificuldade de remar. Jesus não viu o barco, nem o barco. Jesus viu os discípulos com dificuldade de remar. Aprenda uma coisa, não importa o quão escuro estiver a noite, o quão forte está o vento e quão pesada está a chuva, os olhos de Jesus não escapam de você. Eles estão em você no meio da tempestade. Diga para alguém do seu lado, diga, o seu barco não vai virar, porque Jesus está olhando para você.